Eu vou falando com quem já chegou. Bom dia, pessoal. A gente tem 2 minutinhos para começar, vou aproveitar falar uns recadinhos. Eu estou super feliz com o sucesso da CNV Live, o pessoal tem mandado muitas mensagens, elogiando, fazendo perguntas. Eu vou aproveitar para responder 2 perguntas rapidinho antes que a gente comece, já que a gente tem esses 2 minutinhos aqui. Uma das coisas que as pessoas me perguntaram bastante poxa, que legal, você está linkando o CNV com várias coisas, com storytelling, com inteligência emocional, agora com vendas, inovação. Como que a gente aplica isso, né? Pensamento sistêmico. Então, a prática disso dá para fazer com treinamentos, e aí a gente pratica, a gente traz o conceito com mais profundidade, tá? Então, tem canvas que a gente criou, tem exercícios apropriados para isso. Eu estou trazendo parceiros que fazem trabalhos comigo, são maravilhosos. Aliás, a Carol vocês vão adorar essa mulher, é sensacional. A gente tem uma história engraçada Fica criando expectativa. E aí, outra pergunta que me fizeram, mas eu perdi, eu estou assistindo todas, mas teve um que eu perdi. Tá tudo lá no YouTube, a gente está gravando, está colocando a série toda no YouTube. Então, vocês entrem no YouTube da Flyflow, vocês vão encontrar. Eu vou deixar aqui no bate-papo. E eu vou deixar aqui. Pronto, estava fixo o vídeo para a Carol entrar. Eu quero aproveitar a gente apresentar a Carol. Eu estou super feliz que a Carol veio hoje. A gente se conheceu. Eu vou contar, Carol, vou contar ao vivo. Que a primeira live que a gente fez de CNV com vendas foi em Recife, 11h30 da noite. No hotel errado. No hotel errado. Porque a gente se conheceu. Carol é assim, aquela mulher que a gente conhece, parece que a gente conhece há muitos anos, a gente se conhecia há minutos. A gente se conheceu num congresso em Recife. Ela deu a palestra antes da minha. E aí a gente acabou a palestra, vamos embora juntos pro hotel, vamos jantar. Já deu a palestra, vamos comemorar, né? Uma cervejinha, aquela coisa toda, que todo mundo é, né? Filho de Deus. E a gente estava lá, super feliz, vamos embora, pusemos o Uber para ir pro hotel, pusemos o hotel errado, porque tinha 2 antes, né? Com o mesmo nome. E a gente nem percebeu que a gente estava tão feliz conversando que a gente resolveu fazer uma live na frente do hotel. E só depois que a gente percebeu que a gente estava no hotel errado, né? Mas... a gente teve uma live quase meia-noite no hotel errado, mas foi sensacional, assim, adorei a Carol logo de cara, é uma pessoa incrível. E hoje ela veio aqui para falar um pouquinho sobre vendas e como que a gente linka a CNV com vendas. Nós somos parceiras, já fizemos trabalho juntos, já com o mesmo cliente, né, Carol? É isso. Eu quero que ela se apresente aqui. Carol, seja muito bem-vinda. Estamos muito felizes com a sua presença. Obrigada, Fê, obrigada. Eu estava aqui admitindo as pessoas, agora eu vou passar essa responsabilidade para você, tá bom? Pode deixar. Bem, eu sou a Carol Manciola, né? Antes de mais nada, eu costumo dizer que eu sou filha da Rita, que é essa moça que está aqui também acompanhando a gente. Manhinha, aniversário dela hoje, depois a gente puxa Manhinha, parabéns! Eu sou a mãe do Léo, que está aqui do lado, pode ser que apareça em algum momento do nosso bate-papo, e da Úrsula, que tem 2 anos, está em casa. Eu sou CEO da Posiciona, nós somos uma empresa de educação e desenvolvimento focados nas áreas de vendas e atendimento. Palestrante, consultora, autora de 2 livros. O primeiro é o Ses da Vida, onde eu falo da vida, né, que vai ser relançado agora em setembro. A gente faz o relançamento do Ses da Vida com mais capítulos, inclusive, né, falando em C, vai ter que incluir um capítulo aí Covid-19, faz parte, confinamento e todo o resto. E a autora do Bora Bater Meta, que é um livro que tem 10 meses de vida, 10 não, 9 meses de vida, tá nascendo, né? Que é esse livrinho aqui, ó, onde eu falo de vendas, né? E eu sempre gosto de falar do Bora Bater Meta, primeiro com muito carinho, porque são 17 anos trabalhando na área de vendas, e primeiro como vendedora, então assim, trabalhei em loja de roupa, trabalhei em loja de sapato, trabalhei em livraria, fui representante de indústria, enfim, fiz um balaio de gato aí, depois fui para o mercado B2B e comecei a vender treinamentos corporativos, me encontrei nos treinamentos corporativos e nunca mais saí daqui.
E nesse processo todo eu comecei a treinar a equipe de vendas, comecei a ficar apaixonada pelo tema. E eu brinco que o Bora Bater Meta foi um livro que eu escrevi basicamente em 3 dias. Eu sentei numa cadeira às 8 horas da manhã, numa terça-feira, e saí na quinta-feira, sei lá, quase meia-noite, com o livro pronto, porque ele já estava na minha cabeça. Então era muito mais o trabalho de colocar ele no papel. E as pessoas se assustam quando elas veem o tema, né? Bora bater meta! Então parece que é uma coisa agressiva, parece que é uma coisa, né? Ai, tem que bater meta, meta a qualquer custo, e não é. Tanto que eu fiz muita questão, né? No subtítulo do livro, tem 2 subtítulos, né? O primeiro é falar do desafio da venda presencial no mundo digital. Então, nem que eu fosse a pessoa mais profeta da face da Terra, eu imaginaria que a gente estaria vivendo isso agora. E acho que super encaixa, né? Porque a gente vive um mundo cada vez mais digital, a venda presencial ela continua a existir, a pergunta é como, e acho que ele traz bastante esse assunto. E o segundo subtítulo é como criar valor por meio de um processo de vendas humanizado. Então, eu costumo dizer que meta é coisa da vida. Então, para a gente estar aqui hoje, nesse bate-papo, todo mundo teve que bater algumas metas, né? Como se organizar, se inscrever, parar outras atividades. Então, assim, o dia inteiro a gente passa cumprindo metas. E, inclusive, eu descobri um psicólogo, que eu não sei se você conhece, Fê, chamado Alfred Adler. Né? A gente fala muito de Jung, a gente fala muito de Freud. E eu descobri recentemente o Adler. E o Adler agora, assim, virou minha vida. Porque ele é um psicólogo que diz o seguinte, que nós somos muito mais fruto das nossas metas do que dos nossos traumas. Né? E aí Freud e Jung, eles defendem a questão do trauma, pai, mãe, todo o resto. E o Adler fala, não, nada disso. A gente é fruto daquilo que a gente deseja. Né? E aí eu falo que quando eu escrever a segunda edição do livro, eu provavelmente vou começar falando isso, né? Porque eu acredito muito que meta é norte, que meta é direção, que meta é foco e que foco é força. Então, quando a gente define para a nossa vida algumas metas, alguns objetivos, a gente tem esse desafio de trabalhar para conquistá-los, né? E isso faz com que a gente se transforme. Então, eu não sou quem eu sou hoje se não fosse pelas minhas metas. Eu queria começar compartilhando isso com vocês. E eu acho que é legal isso, não foi à toa que eu te convidei, Carol, porque você tem esse olhar da venda humanizada. E a gente conversou muito sobre isso, dessa nossa parceria, porque essa abordagem que eu faço da comunicação não violenta, ela é muito base para que a gente tenha essa venda humanizada. Por isso que a gente tem muita abertura, inclusive com os nossos clientes, de eu indicar a Carol e ela me indicar, porque a gente não compete, a gente se complementa, né? Então, é muito, muito legal isso. E a intenção aqui hoje, Carol, é a gente mostrar o quanto que é importante essas conexões, esse pensamento positivo, esse interesse pelas emoções do outro para vender melhor. Né? E a gente sabe que a gente está vivendo num momento super complicado, as pessoas... eu até vi um post seu que eu achei muito legal, que você estava falando que o teu sócio estava pegando uma cadeira no escritório e aí o porteiro, acho que foi o porteiro que... Foi segurança. Segurança que interpretou que era mais uma empresa quebrando, e pelo contrário, é uma empresa que está tendo cuidado com os funcionários de pegar as cadeiras, os móveis para levar para casa das pessoas, para elas terem mais conforto para poderem produzir mais, né? E eu achei super legal esse seu post, porque nesse post tem vários pontos para a gente trabalhar. Assim. O julgamento, não pré-julgamento, porque eu vejo você tirando a cadeira, pronto, quebrou que nem outro, né? O cuidado com a equipe para poder vender e produzir mais, né? E tem um terceiro ponto, que é a resiliência na crise. Então, só esse teu post já dá para a gente começar a falar. E aí eu quero que você... Uma das coisas que eu queria trazer, assim, logo de cara, é essa questão da resiliência na crise e o quanto que, nesse momento, é tão importante a gente ter essa empatia, esse cuidado com a nossa equipe para a gente atingir essas metas. Porque eu concordo com você, sem meta a gente só vive na intenção, né? E a gente não consegue crescer. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque eu sei que você tem um cuidado muito grande com a sua equipe e isso é um dos pontos que eu queria trazer primeiro. Assim, eu falo que o cliente principal que eu tenho aqui na Posiciona, sem dúvida, é o meu time. Né? Entre o meu time e o cliente externo, é o meu time em primeiro lugar.
Às vezes a gente pega uns projetos grandes, o pessoal fica estressado. Eu falo, gente, eu vou entrar em contato com o cliente, eu vou renegociar com ele um prazo. Não, Carol, pelo amor de Deus, o cliente vai... Calma, gente, vamos conversar. Né? O pessoal do meu time vive me criticando porque eles falam que para mim tudo é simples. Tudo eu falo, não, isso é simples, isso aí a gente resolve. Somos duas. Eu acho que as coisas são fáceis de resolver. Né? A minha mãe que está aqui na live, uma vez ela estava participando de um projeto e aí ela estava desesperada porque o pessoal queria que ela vestisse uma roupa e ela não se sentia desconfortável e ela me ligou, ai, que vai ser horrível amanhã vestir essa roupa. Eu falei, mas você falou isso para sua chefe? Você chamou ela e falou, olha, vocês pediram para usar essa roupa, usando essa roupa eu me sinto desconfortável, eu queria saber se existe algum tipo de alternativa, porque eu quero me sentir bem. Né? E essa é a base da comunicação não violenta, né? A gente, de fato, garantir a transparência nas relações. Então, isso vale, o meu time também vive me pirraçando, como a gente fala na Bahia, porque eles falam, nossa, Carol, porque eu falo muito palavrão mesmo, né? Eu dou feedback na lata, aí eles ficam me brincando comigo, isso é comunicação violenta. Eu falei, não é. Violência é você transferir para mim um problema que não é meu. Violência é você fazer algo que me machuca. Mas se a gente tem um ambiente de confiança aqui dentro e você tem certeza, né? Você me conhece a ponto de saber que a minha intenção é muito positiva, mesmo que às vezes eu erre na forma, eu não estou falando de violência. É como você mesmo disse, violência é tudo aquilo que viola a vida. E o que eu estou fazendo é para que a sua vida se torne melhor. Então vamos calibrar um pouco as expectativas em relação ao tema. Não, uma coisa muito legal que você está falando, que eu falo sempre, né? Não é falar fofinho que é não violento. Cada um tem sua personalidade e o teu perfil comportamental é essa, você tem essa energia, essa coisa toda. Desaço! Uau, né? Vai lá e direta, objetiva. A tua comunicação é direta, objetiva, na lata, teu jeito de ser. Não tem problema desde que haja uma negociação, né? Então, assim, a equipe sabe que isso é o seu jeito, é a sua forma, e você negocia essa maneira de fazer. Então, isso não viola o outro. Né? Então, você brincou, eu gosto de falar palavrão, isso não tem problema desde que a gente cria essa negociação. Por isso que eu falo que essa negociação não violenta, sabe? Eu te entendo, eu compreendo que você funciona desse jeito, e para mim, eu aceito você como você é. E isso funciona porque o teu interesse é genuíno no meu bem-estar. O problema é quando a gente cria os mimimis e não tem diálogos, né? E aí, quando não tem diálogo, sim, aí vai gerar violência, porque o outro vai interpretar que aquilo é uma agressão e blá, 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 enfim. Tem uma coisa, Fê, que até aconteceu essa semana, a gente estava aqui no escritório, eu estava com uma outra colaboradora, ela estava me ajudando aqui com o material, e eu falei, poxa, fulana, era pra gente ter entregue isso tal hora. E aí ela falou assim, mas você não combinou comigo. Ela transferiu para mim. Aí eu falei, isso é comunicação violenta. Porque você está querendo dizer, colocar em mim a responsabilidade de uma coisa que é sua. Se você tinha uma entrega para fazer, se você tinha um prazo combinado, se não ficou claro em algum momento, sendo que você sabia qual era a tarefa, você devia ter me perguntado. Ela falou, você não perde a oportunidade, né? Eu falei, não. Porque, inclusive, ontem me perguntaram, eu estava no evento ontem, e me perguntaram, né, qual era o horário de fazer treinamento, qual era a hora certa de fazer treinamento. E eu acredito muito que treinamento é o que acontece todos os dias. Então, a todo momento, eu que trabalho com desenvolvimento, tenho essa coisa de, puxa, vamos discutir, vamos melhorar. Porque treinamento tem a ver com evolução. Né? Então, essa coisa de você orientar, essa coisa de você alertar. E tem um processo de ampliação de consciência que é muito desafiador. Porque as pessoas nem sempre têm essa clareza, né, do impacto, inclusive, que elas causam. Quando começou esse negócio de Covid, Fê, eu vou abrir meu coração aqui com vocês, né? Na primeira semana eu entrei em pânico, falou, ferrou, porque 90% do que a gente fazia era presencial, mas aí no final da semana a gente já fez uma reunião rápida, conversamos com todos os nossos clientes, conseguimos manter prazo de pagamento, renegociamos datas de entrega, mudamos algumas coisas para o formato digital, e a coisa começou a funcionar. E aí foi aquela segunda semana live para todo lado, webinário para todo lado, tudo de graça, né? Porque o objetivo era mostrar que a gente sabia fazer. E aí o cliente chama para fazer um webinário, embora, o outro cliente chama embora. E aí depois a gente começou a vender. E aí começou a ter muito projeto. Só que como no meu time, acaba que eu sou a pessoa que mais me exponho na rede social, acaba que muitas vezes o cliente quer a Carol. Sim. Eu falava, gente, eu não aguento mais, é de manhã, de tarde, de noite, eu entregando palestra, eu sei que isso é importante pra gente. E aí eu entrei meio que em parafuso.
Eu fiquei muito cansada, fiquei exausta. Eu falei assim, meu, eu tô surtando, preciso tomar um antidepressivo, sei lá. E aí falei pro meu marido, vamos sair, eu preciso ir pra uma praia, aluga uma casa no Airbnb, vamos fazer qualquer coisa, eu preciso ir pra um lugar que não tem internet para me desconectar. E aí eu fiquei muito, muito, muito down e passei 3 dias em off, decidida a estender isso. E aí, no último dia, quando a gente estava decidindo se voltava ou não na quinta, se voltava na sexta, eu abri a minha rede social, porque eu tinha ficado meio off, e tinha muita mensagem das pessoas preocupadas comigo, sentindo falta dos meus posts. Falando, Carol, eu adoro acordar de manhã e ver você, sua energia contagiante. Eu adoro quando você traz umas provocações. E eu falei, caramba, né? Eu perdi a noção do impacto que eu causo nas pessoas. Então, acaba que eu também tenho uma responsabilidade grande, né? Porque a gente de alguma forma se torna responsável por aquilo que a gente cativa. E aí eu fiquei assim, poxa, eu vou me apegar àquilo que me faz bem, que faz bem ao outro, e vou tentar canalizar essa minha energia para algo que seja positivo. E aí você vê, né, o quanto você começa a ressignificar algumas questões e o como você começa a enxergar o impacto, porque eu acho que essa falta de consciência, né, sobre tudo que a gente faz, o impacto que a gente causa, isso deixa a gente meio em parafuso, porque a gente age como se não houvesse amanhã. E pode ser que não haja amanhã, né? Então, assim, eu acho que é o Gandhi, uma frase do Gandhi que diz, né, que a gente tem que viver como se fosse morrer amanhã e aprender como se fosse viver para sempre. Então, eu acho que conseguir equilibrar essas duas questões, isso é fundamental no nosso processo. E reconhecer o quanto a gente pode impactar positivamente a vida de outras pessoas, dá pra gente um significado diferente. Então, isso é uma coisa que eu tenho trabalhado muito em mim. E quando eu falo de comunicação, né, comunicação não é intenção, comunicação é resultado, né, a responsabilidade da comunicação é de quem deseja comunicar. Então, o tempo inteiro, quando eu sinto que alguém ficou com uma má impressão minha, eu falo, puxa, a responsabilidade não foi dela, né? Fui eu que deixei essa má impressão. O que que eu fiz para causar esse sentimento no outro? O que que eu fiz para ter esse tipo de reação? Então, o tempo inteiro eu estou me perguntando o que é que eu não estou conseguindo enxergar, o que é que eu não estou conseguindo absorver do ambiente que não está conseguindo me levar aos resultados desejados. Por isso que eu linko tudo à meta, né? Então, sempre tem um objetivo, né, em tudo que a gente faz. Ah, é despretensioso. Até o ser despretensioso é um objetivo. Então, eu preciso o tempo inteiro entender se aquilo que eu estou fazendo, se a maneira como eu estou me comunicando, visto que tudo comunica, está gerando o impacto que eu desejo. E nas vendas, isso tem o mesmo poder. Porque se um cliente não te retorna, se o cliente não consegue compreender o objetivo da sua apresentação, se o cliente não consegue entender aquele escopo maravilhoso que você desenhou, a responsabilidade é sua, não é dele. Então é importante a gente trazer isso tanto para a vida quanto para as vendas. Tem disso que você falou, me veio duas coisas, aí você vê se faz sentido para você. Primeiro, me veio da psicologia positiva, o Seligman, né? Ele tem aquele conceito que ele chama de PERMA, e eu vou falar só os 5 o que é, que é o primeiro é a emoção positiva, né? A segunda coisa é o engajamento, as relações, o propósito e, por último, as suas realizações. O que você me falou, para mim, linka exatamente com esses 5 passos da psicologia positiva, e eu acho que isso é uma base para que você venda melhor. Porque se você não vê propósito naquilo que você faz, você não percebe o quanto que aquilo que você faz vai mudar a vida do outro, se você não consegue restabelecer esse relacionamento de compreender, e eu acho que aqui entra a comunicação não violenta, né, de você compreender o que eu faço pode causar no outro, o que eu faço pode gerar um efeito colateral ao meu lado, ao meu redor, né? E tem essa questão das suas realizações, porque a sua realização passa a ser não só sua, mas a realização é para todo mundo. E então, quando você fala isso, me vem essa questão da psicologia positiva e o quanto é importante eu compreender mais profundamente com quem eu estou lidando. Eu tenho aquele papo, né, de que assim, o que o outro interpreta, eu não tenho controle, né? Então, claro, eu estou falando, por melhor das intenções que eu tenha, o outro pode interpretar errado, mas eu posso, como pessoa, dentro de um propósito maior, me preocupar em ter o cuidado de falar a língua do outro, de falar numa forma que a compreensão para o outro seja mais fácil. Então, acho que é isso que você está falando, Carol, e eu acho que é isso que faz a diferença, né? Para que a gente... Eu tive essa sensação que você também... A gente também digitalizou tudo
rápido, começou a vender digital, também tive essa loucura de um monte de live, vivi a mesma coisa que você, assim, e eu também fiquei exausta, mas eu acho que é isso, né? O que te faz continuar mesmo exausta? Puxa, o que eu estou fazendo está mudando a vida de alguém, né? Eu acho que isso faz É muita isso. diferença na venda. Eu queria até uma questão, pode falar. É isso que eu queria Não, ouvir de eu você, um pouco tô. mais dessa sua percepção, se faz sentido Eu para tô você. ouvindo você falar, Fê, e tem uma questão que eu tenho discutido muito com as pessoas, que é o tal do querer de verdade. Então, vamos imaginar o seguinte: eu sou um profissional de vendas, né? E eu recebo uma meta, né? A empresa vai lá e me dá uma meta. A partir do momento em que eu aceito aquela meta passa a ser minha. Então, esse é um ponto que precisa, se for para negociar, negocie antes de aceitar. Fala, olha, eu acho que essa meta não é possível. E, de novo, não é só sensação ou medo. É, de fato, enxergar possibilidades. Quando eu falo que é inútil você estabelecer uma meta sem desenhar um plano. Mas também não faz sentido nenhum você querer mudar a meta pela sua incapacidade de elaborar esse plano e de executar esse plano. Então, essas coisas precisam de muito equilíbrio. Eu vou fazer um parênteses aqui, depois eu volto para o assunto vendas. Deixa eu compartilhar com vocês um slide. Eu preparei aqui algumas coisinhas bonitinhas. Ver se vocês conseguem. Vocês estão vendo aqui os meus slides? Sim. Então, assim, quando a gente fala em bater meta, a gente está falando de consistência. Quando a gente fala em consistência, é importante a gente se focar em 5 pilares, na minha percepção, né? O primeiro pilar está relacionado ao querer de verdade. O quanto eu quero disso? O quanto essa meta passou a ser minha se eu recebê-la de alguém? E o quanto de fato eu estou disposto. Então, por exemplo, as pessoas vêm falando, eu quero emagrecer. Aí eu pergunto, tá fazendo dieta? Não. Foi no nutricionista? Não. Tá fazendo academia? Não. Mudou as compras que você faz no supermercado? Não. Eu falei, então você não quer. Né? Não quer. Então, para de dizer que quer algo que você não quer. Porque ou você quer e faz, ou você para de fingir que quer. Porque quando você, inclusive, compartilha com o outro, e aí eu vou pegar um pouco do elemento do coach, né? A gente fala que o coach é o parceiro da meta. Se você chegar para mim e disser assim, Carol, eu quero emagrecer, eu não vou te chamar para comer pizza comigo na sexta-noite. Ou eu vou dizer, olha, eu vou comer pizza na sexta-noite. Nesse restaurante tem salada, quer ir? Mas, assim, eu vou me tornar parceiro da sua meta. Então, acho que isso gera uma grande confusão, né, na vida das pessoas. O segundo ponto em relação à consistência é você entender que é preciso um foco. Então, assim, não dá para ter tudo ao mesmo tempo. A gente precisa escolher, a gente precisa priorizar. Eu fico muito angustiada com aquela roda da vida, né? Porque parece que a gente tem que ter tudo lá no nível 10. Eu tenho que eu tenho que acordar todo dia às 5 horas da manhã, eu tenho que meditar, ler um livro, correr uns 5 quilômetros pelo menos na esteira. Aí eu tenho que beijar o meu marido amorosamente, acordar as minhas crianças da melhor maneira possível, preparar um super café da manhã para eles, aí levar todo mundo para a escola, ter um dia extremamente produtivo, conseguir falar com os meus amigos, almoçar com a minha equipe, me relacionar bem com os meus clientes, chegar em casa, né, dia assim, uma vez por semana, fazer um happy hour com as pessoas que eu gosto, ligar para todos os meus familiares e ainda transar. E tem que ser espetacular. Então, assim, cara, não dá para fazer tudo isso num dia. Então, tem dias que você vai fazer um Vale Night com seu marido porque a prioridade é ele, as crianças vão ficar com a babá. Tem dias que você vai dizer pro marido, vai dizer, cara, não quero saber de você agora, eu preciso cuidar das crianças. E tem dias que você vai chegar para as crianças e pro marido e vai dizer, olha, eu preciso me focar no trabalho. Então, focar é escolher o que você deixa de lado. Então, a gente precisa aprender a conviver com isso, inclusive entendendo que é preciso fazer isso com uma certa alternância. Por quê? Porque se o marido ficar sempre de lado, o casamento acaba. Se os filhos ficarem sempre de lado, vão crescer tortos. Né? Se a empresa, se o trabalho ficar sempre de lado, você pode ser demitido, você pode não performar. Então, assim, é como se a gente vivesse tentando equilibrar aqueles pratinhos e, assim, você viu que um começou a bombonear para cair, você corre para ele. Então, você vai alternando, deixa um pratinho aqui cair, cuida para o outro e lembrar que somos seres humanos e, como seres humanos, somos vulneráveis. E essa vulnerabilidade não é ser fraco. Porque as pessoas agora leem Brené Brown e acham que podem, eu sou frágil, né? Eu tô morrendo. Calma aí, não é isso que a Brené Brown tá falando, né? Quando ela fala em vulnerabilidade, ela tá trazendo esse aspecto de você reconhecer que você é um ser humano e que é falho. Mas não é que você tenha que aceitar isso. Como é que você trabalha para melhorar tudo isso? E aí você vai pensar na sua comunidade, quem são as pessoas que estão ao seu redor
que te ajudam neste processo, que te fortalecem. Porque, inclusive, eu costumo dizer, no Centro da Vida tem um capítulo que fala sobre isso, né? Um bom amigo não é aquele que sempre te acolhe. Às vezes, um bom amigo é aquele que dá 2 tapas na sua cara e fala, bonitão, acorda, sabe? Já deu. Então, é importante a gente se cercar disso quando a gente fala de meta, porque esse é o primeiro passo. E aí, quando a gente vai para o mundo das vendas, é a mesma coisa. Gente, não tem jeito. Um projeto pode não sair como a gente esperava, um cliente pode ficar insatisfeito, em algum momento você não vai conseguir mandar aquela proposta no prazo. E tá tudo bem. Agora, não é porque isso é possível que eu tenho que, acontece. Não. Né? Tem uma cliente que é nossa em comum, inclusive, que era uma cliente muito difícil, você vai lembrar pela descrição. E eu tinha um projeto gigantesco com ela. Logo depois você entrou com um projeto de comunicação não violenta lá. E aí a gente estava fazendo uma entrega atrás da outra, toda a liderança, toda semana a reunião. Aí tinha um projeto para entregar na segunda e assim não funcionou, minha criatividade não rolou. Eu não consegui desenhar o que eu gostaria. Eu falei, eu não vou cumprir tabela. Eu cheguei na reunião de segunda-feira e falei, fulana, é o seguinte, cara, pifei. Não dei conta, não consegui produzir algo, queria voltar um passo atrás com você agora e revisar o briefing. Ela deu um chilique no primeiro momento. Que absurdo, você é antiprofissional, não sei o quê, blá, blá, blá. Eu falei, olha, você trabalha com desenvolvimento humano, você contratou uma humana. E assim, não tem jeito, em consultoria a gente sabe que a pessoa, ela é o produto, de certa forma. Então não dava para eu simplesmente delegar. Era uma coisa que tinha que partir de mim. Eu falei, assim como um voo atrasa, né? Assim como você tem problemas por conta como é que se fala? Do tempo, falhas humanas também acontecem. Então, quando você acorda isso, de fato você entender o seguinte, eu sou vulnerável, né? Em algum momento eu tenho que dar foco para a equipe, não para o cliente. Às vezes eu tenho que dar mais foco para aquele cliente. E eu tenho que me cercar de uma comunidade que me suporte, que me apoie, mas que principalmente me fortaleça. Então, quando a gente faz esse paralelo com o mundo das vendas, eu estou vendo agora nesse contexto, o pessoal está desesperado. Eu falei, cara, não adianta ficar criando lista de transmissão, enviando 400 milhões de mensagens para os seus clientes. Não adianta você se tornar um chato. Sim. Ai, Carol, mas você não está entendendo, eu estou fazendo isso para sobreviver. Eu falei, você pode até sobreviver, mas depois você vai morrer. Porque não faz sentido, você tá destruindo a sua reputação. Então, é importante a gente entender essa questão do impacto, é importante a gente entender essa questão da meta, mas também é muito importante a gente entender, primeiro, que a gente é um ser humano lidando com outros seres humanos. E o segundo, que a gente tem que ser capaz de se flexibilizar. O Charles Darwin, que está sendo muito citado agora. Opa, tem alguém com o áudio aberto aqui, né? O Charles Darwin tem aquela frase que diz isso, né? Não é o mais forte que sobrevive, é aquele com maior capacidade de flexibilização. Então, como que você hoje, em relação ao seu negócio, você hoje, em relação às suas metas, está flexibilizando o seu plano? E pela primeira vez, Fê, na minha história, eu mudei a minha frase, porque eu tenho uma frase que eu digo o seguinte, né? Mude o plano, não mude a meta. Eu acho que agora é hora de revisar as metas também. A minha empresa tinha um objetivo de faturamento esse ano para que a gente tivesse um lucro de 20%. Mas mudou. Eu falei, galera, eu quero lucro zero, eu só preciso sobreviver. Eu preciso continuar mantendo o salário de todo mundo, quero não ter que demitir ninguém, mas a meta diminuiu 20% e tá tudo bem. Agora vamos rever o plano, porque mesmo diminuindo 20%, ela continua sendo desafiadora. Então, na hora que a gente se transforma numa empresa presencial e se torna uma empresa digital, eu não estou deixando a minha missão, a minha causa de lado, muito pelo contrário. Eu estou me flexibilizando para continuar entregando a minha promessa. A Tati do Congerre, a Tati está aqui, né, acompanhando a gente. A Tati está aqui, queridíssima, eu vi. Fiquei muito impressionada em como essa mulher se reinventou tão rápido. Ela tinha um congresso marcado para o final de maio, ela teve que adiar, aí gravou um monte de vídeo com um monte de gente para poder garantir para o pessoal que ela ia liberar conteúdo. Aí a Tati, né? Naquele tempo, de repente, ela transformou o Congerre num congresso digital e eu fiquei muito feliz, impactada, Tati, na hora que você abriu e falou, a gente criou um congresso com o objetivo de fortalecer o RH do interior. E hoje a gente está aqui em 10 estados. Então, olha como mudar a nossa atitude muda o nosso impacto. E às vezes aquilo que estava limitando a gente, na verdade, está explorando um potencial que a gente desconhecia. Então, acho que esse é que isso ainda, né, Carol? Uma das coisas que a Tati fez também, ela conseguiu conectar muita gente boa e que não se conhecia. E que expandiu o processo de uma forma absurda. Parabéns, Tati. Foi sensacional mesmo o congresso.
E o Congé, a gente pode colocar aqui o link, se vocês quiserem também, viu, Tati? Até pode pôr aqui no bate-papo pro pessoal. Adorando essas dicas de hoje, fazia tempo que eu não vi uma live tão bem construída no sentido de ir direto ao ponto. Obrigada, Tati, gente, coloquei ela aqui no vídeo. Eu separei até uns materiais aqui, Fê, também para compartilhar. Eu vou compartilhar aqui minha tela de novo, porque eu acho que é importante a gente fazer um recorte. Eu só quero fazer um comentário do que você falou, que eu acho que tem muito a ver com a nossa proposta aqui hoje, né? Isso que você falou é verdade, né? A gente, essa coisa da roda da vida, tem que fazer tudo, é impossível. E tem uma coisa que é a negociação, né? Quando você coloca as questões, né, para você conseguir fazer, principalmente da alternância, tem uma questão de negociação o tempo inteiro, porque às vezes... Com você mesmo, inclusive. Com você mesmo e com todas essas pessoas que estão envolvidas, né? Então, você brincou lá, eu vou ter que negociar com meu marido, eu tenho que negociar com meus filhos, eu tenho que negociar com meus clientes. E eu acho que essa capacidade de negociação, que é a que eu chamo... Tem duas coisas que eu falo bastante, que é a negociação integrativa e essa negociação não violenta, né? Integrativa no sentido assim, não adianta ser bom para mim e bom para você, né? Tem que ser bom para mim, bom para você e pensar em todos os efeitos colaterais, em todas as pessoas que estão ao nosso redor. Porque às vezes a gente encontra uma solução fantástica que atende nós duas, mas ferra todo mundo ao redor. E isso se torna violento, né? Então essa capacidade de usar dentro dos 4 componentes, por exemplo, da CNV, a primeira coisa é observar. Então eu preciso observar o quantas pessoas estão sendo impactadas naquela minha decisão e pensar nos sentimentos e nas necessidades delas para que eu encontre uma solução que, de alguma forma, eu pense de uma maneira integrativa. Porque o que acontece que eu vejo muito, Carol, as pessoas ficam assim, cada um por si, Deus contra todos, né? Porque ao invés de pensar que não, é todo mundo, um está ajudando o outro e a gente tem aqui, né, Deus a favor de todo mundo, porque não tem para todo mundo. Então, acho que essa escassez, apesar de ser uma técnica ótima de vendas, não pode ser o nosso mindset, né? Então, Não mesmo, é porque a gente vive uma era de abundância, né? Então, exatamente. A gente começa a perceber que essa escassez atrapalha. As pessoas, é o que eu falei no começo da live, né? A gente não compete entre si, a Tati está aqui, não compete, pelo contrário, a gente trabalha juntos, em parceria, para entregar o nosso propósito para todo mundo. Isso é ser não violento. Fê, e você está falando, eu até coloquei aqui para todo mundo, para quem não conhece, tá? Os 4 pilares lá da comunicação não violenta: observação, sentimento, necessidade, pedido. Então, fica aqui para reforçar. Isso que você está trazendo é muito importante. Tem um livro do Adam Grant, que eu sou apaixonada. Eu não sei se eu gosto mais do Adam Grant ou do Simon Sinek, né? Eu estou na dúvida ainda de quem é meu crush. Eu adoro os dois também. Mas, ele tem um livro chamado Dar e Receber. E ele fala, né, que você tem 3 personas no mundo, que são os givers, os matchers e os takers. Então, os givers são aquelas pessoas que se doam sem esperar nada em troca. Os matchers são aqueles que fazem tudo com base na reciprocidade. Eu dou para você se você der para mim, eu te convido para uma live se você me convidar para uma live, né? E os takers são aqueles que só estão querendo extrair dos outros. E uma das coisas que me incomoda muito, e eu tenho vivido muito isso, assim, eu sou muito giver. Eu ajudo, eu tiro de mim, sabe? Hoje de manhã eu cheguei, a moça que trabalha na minha casa chegou e falou: nossa, Carol, que delícia esse seu pijama quentinho. Cara, eu abri sabe? Eu abri lá o maleiro da cama e falei: olha, Vivi, tem esse aqui, leva pra você. Então, assim, não tô esperando nada em troca. E esse movimento com parceiros, ele é desafiador. Porque as pessoas, às vezes, estão ali fingindo que querendo doar, na verdade, muito mais para extrair. E eu falo que a gente tem que ser parceiro de propósito. Então, assim, né, você tem lá, eu tô vendo aqui a Tati tá aqui, a Tati Melek também tá aqui, Malek, você, em algum momento pode ser que o cliente queira uma palestra e que nós 4 estejamos concorrendo. Mas, palestra se compra todo ano, ninguém vai comprar a palestra da Fernanda todos os anos. Esse ano ele fechou com a Fernanda, no próximo vai fechar com a Carol, no próximo vai fechar com a Tati Souza. E por aí vai, faz parte do processo. Então eu não tenho que enfraquecer o outro. E quando você fala dessa questão do objetivo, eu gosto muito de um conceito da PNL, que fala da ecologia. O que é a ecologia, né? É ser bom para todo mundo. Então, assim, tem que ser bom para mim, tem que ser bom para a Fernanda, tem que ser bom para o nosso cliente, tem que ser bom para a empresa do nosso cliente, tem que ser bom para a comunidade.
Então, assim, é extremamente importante a gente entender que o impacto daquilo que a gente faz vai muito além de nós, né? E a gente vive num mundo que está exigindo da gente muita coisa. Parece um mundo de grandes paradoxos, né? Em algum momento a gente precisa ser digital, mas a gente também não pode perder a questão da humanização. Por outro lado, a gente tem que se esforçar, mas não é só esforço, é também garantir resultado. Precisa vender muito? Precisa, mas não adianta vender muito se você não vender bem, porque vender bem é o que vai permitir a você vender sempre. Tem que ser consultivo? Tem, mas tem que ser agressivo, e agressividade não tem a ver com grosseria, tem a ver com você acreditar tanto naquilo que você faz que você vai com um pouco mais de ímpeto, né? Tem que bater meta? Tem, mas tem que fazer isso de uma forma consistente. Então, a gente vive um mundo que exige muita coisa de nós e que coloca uma série de paradoxos e que a gente vai precisar buscar convergência. Então, eu criei, junto com a BTD, um movimento, por exemplo, que é o Capacite Sempre. Eu estava muito incomodada, chamei o pessoal da BTD, chamei o pessoal da Crescimento, chamei várias consultorias e falei, galera, vamos se juntar. E, assim, foram quase mais de um mês para a gente poder conseguir a primeira reunião de sinergia. E eu falava assim, galera, o que está impedindo a vocês? Porque parecia que estava todo... Não sei se você está no grupo também, né? Todo mundo ali falando que tem que se ajudar, mas todo mundo brigando e falando mal um do outro por trás. E aí a gente conseguiu fazer a reunião, lançamos o movimento e começou a entrar um monte de gente no grupo. Eu falei, galera, peraí. O movimento é bacana para falar que as empresas têm que investir em capacitação, que capacitação é bom, que traz resultado, mas a gente tem que discutir algumas outras coisas aqui, que é, por exemplo, material que o pessoal copia sem dar crédito, né? Que é consultor, que você vai lá, negocia com um valor, o outro negocia com outro. É cliente que você coloca um consultor seu, puxa o consultor associado para ele trazer o projeto para você. Então, assim, tem outras coisas que são muito mais importantes do que criar um movimento que valorize o nosso trabalho, que é a gente garantir uma harmonia nesse processo. Porque, assim, não faz sentido. Falhou, acho que falhou a internet dela aqui. Eu acho que deu uma falhada na nossa internet, Carol. Estão me ouvindo? Agora sim, agora sim. Para mim ficou tudo normal aqui, mas... Então, assim, é entender que existe alguma coisa muito mais profunda do que essa superficialidade das relações. E quando a gente... Vou voltar para a questão das vendas, né? Porque eu acho que todo mundo também está curioso para ouvir esses aspectos da venda humanizada. É importante a gente entender que atrás de cada cliente existe uma pessoa, mas que atrás de cada vendedor também... Só um minutinho, gente. Oi, amor. Não. Carol, eu vou pegar um gancho aqui com você. Pegue um gancho aqui enquanto eu resolvo aqui uma questão com o Léo. Eu vou fazer um gancho. Tem uma coisa que existe duas técnicas na venda, que é o upselling e cross-selling, né? Eu gosto de falar muito dessa coisa do humanizado, porque o que é um upselling, né? Você complementa a sua venda. Eu estava falando enquanto você conversou ali. Eu estava te ouvindo e falando com a criança, tem essa capacidade. Mulheres têm, né? Mulheres têm. E aí, quando vai um exemplo para ficar fácil de entender para quem não conhece, né? Você está ali comprando o seu lanche no McDonald's e aí eles te oferecem aquela batata maior, é o upselling. E aí, quando ela oferece já que você comprou o combo, que tal levar o sundae também? Esse é o cross-selling, né? Eu vou falar um pouco dessa questão humanizada, que o que eu tenho visto, Carol, que as pessoas estão fazendo é empurrar coisas e não usar a técnica de forma correta. Então, assim, não adianta eu empurrar coisas se eu não conheço o meu cliente. Então, um dos pontos importantes é assim, eu ofereci a batata maior porque a pessoa comprou uma batata, porque ela está comprando um combo. Então, ela tem um perfil de comer uma batata maior. Agora, a pessoa foi lá, pediu uma salada e eu ofereci a batata maior, não faz sentido nenhum, metaforicamente falando. Então, eu acho que um dos pontos que o pessoal, assim, eu estou comentando isso porque você falou muito dessa coisa do desespero, né? Da sobrevivência. Então, tem essa coisa, eu acho que esse momento que a gente está vivendo, ele é um momento delicado e muita gente está quebrando, a gente sabe, isso é fato. Mas a gente tem que tomar cuidado. Se eu quero conseguir o resultado, eu preciso de um passo anterior, voltando lá para aqueles 4 componentes, né? Eu preciso observar, eu preciso entender as emoções que o meu cliente está passando e principalmente que necessidades que ele realmente tem. E aí eu faço uma abordagem de vendas que faz sentido, porque eu senti a necessidade do cliente.
Eu fiz uma coisa no primeiro mês da pandemia, e principalmente no primeiro e segundo mês, e a gente continua fazendo, eu com a minha equipe. Aliás, eu fiz uma reunião com a equipe para falar isso, gente, não vamos marcar reunião para vender, vamos marcar reunião para ter escuta empática. A gente marcou reuniões com os clientes, não para oferecer o produto, para ficar ouvi-los, ouvindo o cliente, entendendo o quanto que a pandemia afetou o negócio dele, o quanto que quais são as dores, quais as expectativas. Depois que a gente fez essa reunião empática, que a gente sentou com a equipe e pensou, tá, vamos pensar nessas necessidades e o que a gente poderia oferecer para essas pessoas que que realmente vai ajudar eles a suprir as necessidades. Faça sentido, né? Entendeu? A e que venda... faça sentido. Para cada um, a gente ofereceu uma coisa diferente, porque era o que supria a necessidade de cada um. Perfeito, Fê. Isso é a venda com significado, né? Quando a gente vai para... Eu trouxe aqui esse slide da economia da experiência. Tirar aqui, que o meu está fixado aqui. É uma teoria do Joseph Pine, né? Que fala de economia da experiência e que mostra o seguinte: o cliente ele tende a comoditizar. Treinamento todo mundo faz treinamento, palestra todo mundo faz palestra. Não, olha, mas é da Fly Flow, mas é da Posiciona, você produtiza, você traz aí uma reputação, uma marca, uma tradição. Olha, mas além da palestra, eu vou te mandar um relatório pós-palestra, eu vou fazer um briefing para customizar. É o serviço. Quando você vai para a experiência, é de fato o momento, é a hora H, é quando você entrega a sua promessa. E isso é muito importante, por quê? Porque as empresas estão tão desesperadas, estão comoditizando, né? Tá baixando o preço. Eu falei outro dia para um menino que trabalha comigo, eu falei assim, dobra o valor. Não tem condições de fazer isso da maneira que esse cliente quer, dessa forma, precisam cobrar mais caro. Ai, Carol, mas a gente precisa desse faturamento para sobreviver. Calma. Perfeito. Então, assim, eu não posso deixar que o cliente dê o tom. Eu preciso reconhecer o meu valor. Eu preciso estipular. Então, assim, preço eu estipulo, valor o cliente reconhece. Como é que você faz esse processo de construção? Quando a gente olha para essa perspectiva da experiência, é importante entender que 53% da fidelidade de um cliente está relacionado ao que ele vivencia com você. Perfeito. Então, assim, não é só pela sua marca, não é só pelo produto em si, não é pela relação valor-preço, é pelo que ele vivencia. Às vezes, eu tenho clientes que já ligaram para mim e falaram, Carol, eu preciso que você cobre um pouco mais, porque eu vou precisar de mais presença sua aqui. Né? Ou, Carol, eu preciso que você cobre um pouco mais, porque eu conheço o meu cliente interno e ele é extremamente complicado. Então, você começa a gerar valor nesse processo inteiro e a entender que, como é que eu faço, né, para me diferenciar nesse mundo onde está todo mundo buscando a competitividade? Então, tem um aspecto importante, Fê, que quando você traz isso de que vocês ouviram o cliente de vocês, eu lembro muito da teoria da influência sem autoridade, né, do Cohen e do Bradford, onde eles têm lá um processo de geração de influência de autoridade e o primeiro passo para você influenciar alguém é você presumir que todos são aliados em potencial. Então, se eu me coloco como alguém que quer vender algo para você, eu estou focado na minha meta. Quando eu entro em contato com você para entender quais são os seus desafios, eu estou focado na sua meta. Então, o cliente passa a me enxergar como um parceiro, como alguém que está ali para me ajudar. Eu ontem tive com o pessoal da indústria farmacêutica no bate-papo, eles estavam muito preocupados com a geração de demanda, com a visitação médica. Eu falei assim, gente, vocês estão focados em produto, vocês estão focados com a sua demanda. Vocês já pararam para pensar que este médico que vocês visitam está sem demanda nenhuma e que ele vai querer muito mais ouvir vocês se vocês derem para eles dicas, sugestões de como eles podem aumentar a demanda deles? E aí o pessoal ficou, Carol, eu falei, um negócio que parece simples. E que se eu tivesse, como você fez, perguntado. Assim, ao invés de eu ligar para o médico, por exemplo, doutor, eu quero marcar uma visita remota com você para poder falar com você do meu produto. E qual que é a relação dele com a Covid-19? O cara vai dizer, meu amigo, não adianta. De ciência entendo eu. Agora, se eu ligo para o médico e falo, doutor, eu queria saber como é que estão as coisas. O consultório está aberto, o consultório está fechado, está utilizando a prática da telemedicina, está precisando de algum apoio, que ferramenta o senhor está utilizando, abrir uma conta no Instagram, está divulgando isso para os seus clientes, conseguiu fazer algum tipo de lista de transmissão para enviar pelo WhatsApp para avisar os clientes que você está... O médico vai te atender, porque a preocupação dele, médico também é gente, é assim, eu preciso gerar movimento no meu consultório, eu preciso gerar receita para mim.
Então, assim, quando eu coisa saio... mais violenta, que é coisa mais violenta de uma empresa que está quebrando você e tentando empurrar um produto que para ela não faz sentido nenhum. Fê, venda não é empurrar, vender não é empurrar, vender não é persuadir, vender não é convencer, vender não é manipular, vender é conectar. E quando eu falo em conectar, eu estou dizendo o seguinte, eu tenho aqui um portfólio de coisas que eu posso te oferecer. Você tem uma série de necessidades. Eu não vou saber o que te oferecer se eu não souber quais são as suas necessidades. Então, eu tenho que entender qual que é o seu tempo, qual que é o seu timing, em que contexto você está. Então, na hora que você vai... E aí eu falo assim, Carol, mas agora eu não vou vender porque meu produto não é essencial. O que é um produto essencial? Eu estou aqui pagando o dobro se alguém vier fazer minha mão hoje. Né? A Dória liberou, as manicures podem ir até em casa. Eu falei... Ele falou, não, o governador fechou. Eu falei, o governador fechou o salão, mas ele permitiu que os manicures, cabeleireiros fossem até a residência das pessoas. Por que você não cria um movimento para liberar as suas manicures, para elas irem até a casa das pessoas? Você aproveita a sua base de clientes. Ela, eu não tinha pensado nisso. Eu falei, manda uma mensagem para as clientes, ao invés de falar que pode comprar a manicure agora por um preço especial para usar depois, pergunta, queridas clientes, estão sentindo falta de fazer as unhas? Gostariam de ter uma profissional que vocês estão acostumadas na sua residência? Sim. Então, assim, eu pergunto, eu ouço antes de falar. Então, esse é um processo que ele precisa ser considerado. Eu separei aqui, Fê, uma Carol, parte só lá fazer no... um comentário disso daí. Isso não só para as manicures, mas para qualquer serviço que tenha que fazer na casa de alguém, antes de eu ficar desesperado, eu acho que tem várias pessoas que estão passando por isso, eu tentar me adequar à necessidade do cliente é o ponto específico e negociar. Né? Então, por exemplo, tem um serviço que ficou pendente aqui na minha casa que o marceneiro vai vir. Né? Então, só que ele ficou parado, a gente seguiu a regra certinho. E aí a negociação poxa, eu consigo terminar o seu serviço, eu vou de máscara, eu vou ter um cuidado. Eu vou dar um exemplo disso, e eu acho que isso, para mim, foi muito impactante. Eu recebi uma mensagem da minha dentista, que estava na época de eu fazer a limpeza dos dentes. Eu falei, não, mas é impossível, eu não posso ir lá. É a minha primeira reação. Aí ela me manda um vídeo, né, mostrando todos os cuidados que eles tinham para receber as pessoas para poder fazer a limpeza do dente ou o tratamento que fosse. No vídeo aparecia ela com uma roupa especial, o assistente com uma roupa especial, com um negócio aqui, mais a máscara. Mostrava que na entrada você tinha um álcool gel, você punha um protetor no sapato. Eu falei, eu vou marcar, marquei. E fui. E eu me senti extremamente segura, porque eu fui atendida com todos os cuidados, assim, num nível altíssimo, né? Então, eu acho que quando a gente fala de negociação não violenta, dessa venda humanizada, é você entender o que impede o seu cliente de comprar o teu produto. Porque, principalmente, você entende a necessidade que essa pessoa tem nesse momento, você entende o que ela está passando naquele momento, e aí a primeira abordagem pode ser que a pessoa fale, não, né, nesse momento não dá. Mas aí eu mostro para a pessoa, olha, deixa eu te entender melhor o que te impede. E quando eu ouço a pessoa, eu venho com a solução de acordo com o que ela realmente precisa. Eu fui lá, eu fiz a limpeza do dente. E sua dentista poderia ter ido além, tá, Fê? Ela poderia ter mandado uma mensagem tipo, oi, Fê, tudo bem? Sei que você trabalha com público, imagino que neste momento você se reinventou e deve estar fazendo muita live. Né? E aí você sabe que o sorriso é algo muito importante. Então, por que não cuidar dos seus dentes neste momento? Aí você ia dizer, porra, tem todo sentido. Porque nem sempre eu preciso fazer todas as perguntas do mundo. Mostrar o quanto eu conheço os meus clientes é importante. Eu vou dar um exemplo da minha mãe. A minha mãe, ela faz marmita. E ela descobriu um negócio bacana agora, porque tá todo mundo engordando, todo mundo que tem grana, né? Vamos fazer esse parênteses bem grande. As pessoas que têm dinheiro estão engordando na quarentena. As pessoas que não têm dinheiro estão emagrecendo e morrendo de fome, mas ok. Estão engordando na quarentena. E qual é o principal motivo? Você está em casa, está cozinhando para o marido, para o filho, está fazendo uma comida para todo mundo. E aí uma cliente mandou para ela e falou assim, Rita, você pode pegar o meu plano de dieta e fazer as minhas marmitas? Ela falou, claro que eu posso.
E aí a gente começou a conversar, eu falei, mãe, vende isso para mais pessoas, faz uma divulgação, porque eu tenho o meu plano de dieta, eu não estou conseguindo seguir, porque o Léo quer comer pipoca, o Marcos quer comer pizza, a Úrsula quer comer McDonald's, claro que não, ok, mas enfim. E assim, se eu tivesse a minha marmita, eu posso cozinhar para eles e eu comer a minha marmita. Perfeito. Então, assim, você começa a descobrir que essa é uma dor que eu não preciso falar também com todos os meus clientes. Eu começo a identificar que vários dos meus clientes têm essa dor e aí sim eu crio uma abordagem coletiva. Então, esses são aspectos importantes, porque quando a gente fala em comunicação não violenta, eu separei aqui alguns tópicos, né, para a gente encerrar. Enquanto você põe, eu vou te falar uma coisa. Uma coisa importante, né, para que você seja capaz disso, é criar conexão e relacionamento com as pessoas. Porque aí não é só o meu cliente, é alguém que eu tenho uma conexão, que eu compreendo, eu sei o que ela faz, eu sei como funciona, eu sei o que pode estar passando. E aí eu consigo fazer as abordagens com as pessoas nesse momento, por exemplo, olha, nossa, imagino, eu sei o teu negócio, né? Então imagino que você deva estar sofrendo isso. Me conta um pouco mais, que é um pouco do que a gente fez. Exatamente. Nunca se liberou tantos relatórios, gente. Toda hora é relatório da McKinsey, relatório do Mercado Livre. O relatório é uma base de dados que te mostra a situação de determinado contexto. Usa isso a seu favor. Exatamente. E esse ponto que a comunicação não violenta ajuda muito, porque um dos pontos mais importantes é você compreender a lógica do outro, né? Então, o outro, ele tem esse estímulo, ele vai acontecer de formas diferentes para as pessoas, né? Então, eu entendo que esse estímulo para aquela pessoa vai acontecer de uma forma X, porque eu sei das necessidades dela e eu sei também como ela funciona, quais são as crenças e valores dela. Exatamente. Então, eu entendo profundamente, eu tenho essa relação com os meus clientes. Então, eu passo a falar assim, puxa, eu sei que isso para você é importante. Eu sei que você deve estar com essa necessidade. Me conta um pouco mais. É completamente diferente a abordagem. Completamente diferente a abordagem. É uma abordagem focada no outro. A gente vive um momento que não é um momento de colocar o cliente no centro, é um momento de colocar o cliente no colo. Eu vou fazer uma observação aqui, porque eu vi que tem muita gente de consultoria participando da nossa live, e existe uma situação muito típica, né? Que é aquela situação do cliente que pede pra gente uma proposta, a gente se vira para fazer e depois ele some. E eu criei esse e-mail, tá até no Bora Bater Meta, e a gente tem usado muito isso aqui na Posiciona com os nossos clientes, né? Então, esse aqui foi um caso verídico, a cliente me ligou numa segunda-feira de manhã, desesperada, que tinha uma reunião, que tinha que apresentar uma proposta. A gente fez um briefing, ela, a gerente dela, 3 horas de briefing. Ela falou, Carol, você consegue mandar essa proposta na terça de manhã, porque eu preciso apresentar para o diretor na terça às 10 horas. Desmarquei minha agenda, fiz o briefing com ela, virei à noite, montei uma proposta extremamente complexa, mandei para ela, 8 horas da manhã, estava no e-mail da mulher. Terça, quarta, quinta, sexta, a mulher não responde. Manda e-mail, não responde. Manda WhatsApp, não responde. Manda o LinkedIn, não responde. Manda Instagram, não responde. Fui no Snapchat, no TikTok. Muito. E a pessoa não respondia. Aí eu criei esse padrão de e-mail aqui. Vocês estão conseguindo enxergar? Sim, aqui é o meu e-mail de cobrança não violenta, né? Querida cliente, há quase 2 semanas você me solicitou uma reunião emergencial. Por conta da nossa parceria de longa data e do meu interesse pelo projeto, consegui fazer alterações na agenda e atender ao seu pedido. Aceitei o prazo de menos de 24 horas para envio da proposta e assim o fiz. Confirmei seu recebimento e depois disso não tive mais nenhum retorno seu, apesar de 8 tentativas por diversos canais. Observação. Ok? Isso é o fato. Essa situação me causou um grande desconforto. Senti-me desvalorizada diante de todo o esforço empregado para atendê-la. É o meu sentimento. Para construirmos uma relação de parceria, é importante para mim que você me posicione sobre o status da proposta. Ficou adequado ao desafio da sua empresa? O preço estava dentro das suas possibilidades? Você conseguiu apresentá-la? Minha necessidade. Gostaria de lhe pedir um retorno o mais breve possível para que eu possa me organizar em relação aos próximos passos ou excluir a mesma do pipeline. Posso contar com você? Pedido. Espero que você esteja bem. Um abraço. 5 minutos depois o telefone toca. Ai, Carol, tô morrendo de vergonha, me desculpe. Eu falei, sabe, eu sou gente. Na hora que você cria para mim, na hora que eu faço uma proposta, eu empreguei meu tempo, eu vivo disso. Então, assim, além disso, quando você fala que é urgente, eu pego para o meu time e falo, galera, bloqueia a semana que vem, partes da manhã, porque esse projeto deve acontecer, a retorno deve chegar na sexta, o kickoff deve ser na segunda. Então, assim, isso atrapalha a minha vida.
A mesma coisa acontece quando você tem uma palestra marcada e 2 dias antes o cliente liga e desmarca. Eu falo, quando não marca quando não desmarca um dia antes, né? Um dia antes. Aqui na Posiciona a gente tem uma política, 100% de no-show. Você vai pagar o valor integral. E eu acordo isso antes. Eu falo, olha, o meu estoque sou eu. Na hora que você bloca a minha agenda para um compromisso, na terça-feira, às 10 horas da manhã, eu não faço mais nada ao longo do dia. Porque eu vou ter que viajar na segunda e eu vou voltar na terça no final do dia. Então, assim, se você cancelar em até 5 dias, eu não consigo colocar outro cliente nessa agenda. Então, eu queria deixar claro que a gente seguindo adiante, se você tiver qualquer tipo de imprevisto de até 5 dias, eu vou ter que cobrar de você um no-show de 100%, beleza? Ok. Nunca tive problema. Inclusive agora com o Covid, o que a gente fez foi flexibilizar, porque foi força maior. Eu falei para o cliente, olha, você paga o valor do no-show de 100%, mas ao invés de virar um no-show, você pode usar durante um ano, pode ser forma digital, pode ser presencial, durante um ano você pode utilizar esse meu horário. Teve clientes, inclusive, que a gente teve que aumentar. Ao invés de fazer uma palestra, a gente fez 2 entregas, porque teve que dividir o time, porque no online é diferente. Então, você flexibiliza. Mas você estipular esses acordos é fundamental. Então, Aliás, quando a gente fala... esses acordos, é bom que você tocou nesse assunto, Carol, porque existe esse tabu, né? Ah, eu não posso falar essas coisas para o cliente que eu perco o cliente. Eu estou falando assim, até ouvindo um pouco as dores das pessoas, né? Então, assim, às vezes quando eu estou treinando as pessoas, elas me falam, olha, Fernanda, é legal isso, mas eu não consigo falar dessa forma com o meu cliente ou com o meu gestor, porque quando eu vou... É uma negociação que você está fazendo, né? E aí eu falo... Lembra que você está cometendo uma violência muito grande com você quando você aceita tudo e qualquer coisa. Não é o que você fala, é como você fala. Como você fala. Então, a negociação não violenta é mostrar para o outro que, olha, eu te ouço, eu te escuto, eu me preocupo genuinamente com você e eu te peço que também se preocupe comigo, porque eu tenho esta situação. E aí você expõe essa sua vulnerabilidade, você mostra a sua vulnerabilidade que não é fraqueza, mas é uma conexão profunda de dizer, olha, eu tenho essa vulnerabilidade. Então, quando você faz isso, me gera um problema sim. Então, eu vou te pedir para que a gente estabeleça uma forma de trabalho em que eu consiga te atender mais, com mais produtividade, te dando mais resultados, porque você também respeita o meu processo, o meu movimento. Perfeito. É muito importante, é muito importante. E isso é com o cliente, isso é com o seu gestor, isso é com a sua família. O medo qualquer negociação. O medo é a maior violência que existe no mundo, né? Então não tenha medo de se expor, mas não é se expor de qualquer forma. Qualquer forma. Né? Falar da forma, e por isso que tem aquela técnica na PNL que eu acho sensacional, que é acompanhar para conduzir. Né? Eu acompanho você, eu te acompanho, eu entendo você, eu percebo você e somo e conduzo o que também é importante para mim. E é importante a soma, né? Porque às vezes eu falo assim, eu te entendo, mas o mais anula tudo, né? Então assim, eu somo, né? E também entendo que eu também tenho uma questão aqui. Então vamos chegar num ponto que fique bom para os dois. Por isso que eu acho que isso é negociar antes. Não adianta depois que acontecer, pô, mas você me ferrou, que é o que eu vejo muita gente falando. Não, aí já não é legal, Nossa, você tem que negociar antes. Eu falo. Você sabe que eu brinco com meu marido, eu amo meu marido, sou apaixonada por ele, ele é o melhor homem do mundo, etc e tal, mas ele tem uma maneira muito violenta de falar. E eu falo isso pra ele. Ele me ligou agora, né, que eu vim pro Léo com o carro, ele precisava do carro, etc e tal. Aí eu falei, mãe, você vai vir pra cá almoçar com a gente? Ah, não, você levou o carro, então agora não vai dar pra eu ir almoçar, eu perdi meu compromisso. Eu falei, calma, eu ia vir andando com o Léo. Perguntei pra você falou pra mim que, amor, vai de carro, porque é melhor você ir com o Léo de carro, depois eu te encontro a pé. Você me deu essa opção. Agora você tá querendo dizer pra mim que o fato de você ter perdido o seu compromisso foi porque eu peguei o carro? Então, assim, isso me deixa louca. E eu sempre faço debriefing com ele desse tipo de situação. Então, é melhor você dizer assim, não, a gente já tinha combinado antes, que você só ia às 10h30 comigo, etc. Então, ok, então não flexibilize para depois me culpar. Flexibilize para que a gente chegue a um acordo que seja bom mutuamente. Eu tenho aqui 5 passos, Fê, de negociação não violenta, que é uma técnica que lá no Bora Bater Meta eu misturei vários autores, né? Então eu peguei o Como Chegar ao Sim, do William Ury, a técnica de Harvard, eu peguei o livro Conversas Difíceis e eu peguei o Marshall Rosenberg como base para criar esses 5 pontos aqui para a gente poder finalizar aqui o nosso bate-papo. Então o primeiro utilize em toda a comunicação não violenta. Observe os fatos, compreenda as emoções e firme a sua identidade.
é importante que fique claro para o cliente o que você precisa para entregar para ele o seu melhor. Ah, mas eu não precisa fazer briefing não, cara, é um negócio de mergulho, conversar com o gerente, vai lá e faz a palestra. Não vou dar a melhor palestra sem eu fazer esse briefing. Isso é importante para mim. Então, tem coisas que não podem ser flexibilizadas, e aí você precisa entender realmente qual é o ponto. A pessoa está querendo tirar o briefing porque ela quer diminuir o custo, então o problema não é o briefing, o problema é o preço. Então, você precisa, de fato, entender o que acontece, e nada melhor do que fazer isso utilizando os princípios da comunicação não violenta. O segundo ponto é avalie se os seus objetivos e os objetivos do cliente eles são convergentes. Porque, por exemplo, outro dia um cliente me pediu para desenhar um script de vendas. Eu falei, desculpa, eu não acredito em script de vendas. Script, para mim, é coisa para máquina. Gente precisa pensar e ter autonomia. Então, eu não poderia aceitar aquele projeto. A gente conversou, eu mostrei para ela o meu ponto de vista, ela me mostrou o ponto de vista dela, a gente achou que não faria sentido, ela procurou um outro fornecedor e está tudo bem. Segundo ponto, comece pelas questões apresentadas para o outro, que é o que você falou. Né? Antes de sair disparando o seu jeito, entenda, acompanhe. E aí tem uma frase que eu amo, que eu aprendi isso outro dia. Sempre que você estiver conversando com alguém, você fala, nossa, eu te entendo. Eu te entendo. Isso não significa que eu concorde com você. E na hora que você vai dando esse eu te entendo, assim, ó, eu estou me colocando sob o seu ponto de vista. Não significa que eu concorde com ele, mas eu te compreendi. Agora eu queria te mostrar o meu ponto de vista e vamos chegar a uma convergência, a um ponto comum. E aí vem essa questão que é exatamente o item 4. Explore a perspectiva do cliente para você apresentar as suas opções. Então, ouvir o que o cliente diz, mostrar, reforçando que você compreendeu e, a partir daí, compartilhar o seu ponto de vista vai fazer com que vocês consigam enxergar a perspectiva, porque não é você e o cliente, né? São vocês dois em relação ao problema. Então, eu tenho que entender que aquilo que eu vendo, gente, o que a gente vende não é um produto, não é um serviço. Todo produto ou serviço é uma melhoria para a vida de alguém. Se a pessoa quer uma palestra, ela quer melhorar a animação do grupo, o conhecimento do grupo. Se a pessoa quer comprar um copo de água, é porque ela tem sede. Então, assim, né, o que a gente vende é essa melhoria. Quando a gente entende como a gente pode se colocar ao lado do cliente para superar as objeções que ele tem, que é a falta de orçamento, que é a falta de aprovação, etc e tal, eu me coloco como um aliado. E aí sim é que eu vou apresentar soluções. Então, não é para você ficar marcando reunião dizendo que tem uma solução para apresentar para o cliente se você nem sabe qual é o problema dele. É uma das coisas mais bizarras da face da Terra. Fê, queria marcar um bate-papo com você, cara, porque eu tenho uma solução perfeita para a sua vida agora. Eu falo, e já sabe qual é o problema? Você não sabe nem qual é o problema. Então, solução existe para resolver um problema. Primeiro, eu preciso identificar o problema, entender quais são as implicações daquele problema, reconhecer que aquilo que eu tenho a oferecer pode ser uma opção para aí apresentar a minha solução. Então, se você segue esses 5 passos, você consegue criar um processo não violento e sustentável. Porque venda não é a qualquer custo. Posso te mostrar uma coisa aqui rapidinho? Pode, claro. Eu vou compartilhar, tá? Eu vou mostrar bem rapidinho, porque a gente já está com o tempo estourado. A gente criou um canvas de negociação não violenta. E eu acho que complementa isso que você está falando. Porque antes de você tentar entrar em negociação com o cliente, antes de você vender, antes de você... Faz esse exercício antes. Né? Quais comportamentos que você está tendo? Qual é o seu rapport com o teu cliente? Você está preocupado com o comportamento do outro, com os seus sentimentos e do outro? Né? Com as suas necessidades e a necessidade do outro? E, assim, isso que você falou, esse exercício a gente faz, Carol, porque eu quero oferecer uma solução, mas antes de oferecer a solução, antes de negociar algo com alguém, eu preciso fazer essa compreensão. E aí esse exercício faz com que você internalize mais esses conceitos. Eu sei que a gente está com o tempo estourado, mas tem uma coisa que eu falo muito, que eu ia lançar o livro agora, no começo do ano, o meu segundo livro, mas ele ficou adiado. Ele está na editora pronta, Inovação Não Violenta, mas foi adiado. A gente está esperando o momento certo, né? Mas tem uma coisa da inovação não violenta, ela engloba muito a venda, engloba muito a negociação, porque eu estou trazendo a solução de um problema quando eu falo da inovação não violenta, né? E dentro dele eu falo um conceito, Carol, que é a inovação sistêmica. E aí, só para ficar claro, para dar um exemplo, ficar didático,
eu posso entregar para o cliente algo que seja super... Vamos supor que eu fabrico carros, eu entrego o carro mais potente, mais ferrado do mundo, mas não é o que ele precisa. E aí ele fala assim, tá, mas o meu problema é outro. E outra coisa, às vezes eu te entrego o melhor carro dentro das minhas perspectivas, só que é o carro mais poluente que tem, né? Então, quando a gente vai negociar com o cliente, quando eu quero encontrar uma solução para o cliente, eu preciso essencialmente fazer um exercício como esse, porque aí eu penso, Exatamente. será que eu posso entregar um produto que realmente atenda ao meu cliente, mas que dê menos efeitos colaterais possíveis, sabe? E quando a gente faz esse canvas usando os post-its, que agora eu descobri que dá para fazer isso no online também, porque a gente tem o mural, graças a Deus, né? E aí tem aqueles post-its virtuais, e aí eu achei o máximo que eu comecei a aplicar isso no virtual também. E aí a gente começa a fazer esse exercício, você fala assim, poxa, para inovar, para negociar uma coisa em casa, sabe? Vou negociar o carro com o marido, ou eu vou negociar com o meu cliente para que ele não desmarque em cima da hora. Quando eu faço esse exercício antes, eu vou muito mais preparada para ouvir e para trazer soluções que englobem esse olhar sistêmico, né, ecológico da PNL, como você falou, com muito mais facilidade. Porque às vezes as pessoas falam assim, eu li o livro lá do Marshall, vou agora aplicar CNV. Só que na hora você tem hábitos que estão muito na gente, né? E aí você acaba não aplicando. Você fala, mas é difícil aplicar. Não é que é difícil, você não se preparou antes. Não sei se faz sentido para você, Carol. Total. Deixa eu compartilhar aqui, ó, agora a minha tela com você, para você ver. Olha como a gente tem sinergia, tá? Não, a gente tem muita sinergia, né? A gente se Olha conhece. aqui, ó. Esse é um Canva que a gente usa no Bora Bater Meta, que é basicamente isso. Você tem de um lado para quem você vende. Então, quem é o seu cliente, o que ele valoriza, o que é que ele tem pavor. Do outro lado, você tem o que você vende, que é qual o produto ou serviço, quais são os diferenciais e quais são os desafios. E no meio, você tem um vendedor que tem que encontrar sentido em vender o que você vende para quem você vai vender e que tem que pensar em como oferecer o que você vai vender, o que você vai vender. Então, eu tenho que olhar para dentro do vendedor para entender qual que é o papel dele, ele tem clareza, ele está realmente inspirado, quais são os pontos que atrapalham ele na venda, quais são os pontos que ajudam, para que eu possa promover essa conexão. Então, assim, são alguns pontos que fazem muito sentido, mas quando a gente fala de comunicação não violenta, quando a gente fala de humanização, de fato, é entender o tempo inteiro, né, que por trás de um cliente existe uma pessoa e que por trás de um vendedor também. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém está por cima, ninguém está por baixo, né? São duas pessoas querendo colaborar uma com a outra para atingir determinado objetivo. Então, quando a negociação ela está se estendendo, é porque a gente não conseguiu chegar num acordo comum. E aí a gente tem que voltar em algumas etapas da venda para que a gente possa garantir isso e seguir adiante, pensando que aquela venda tem que ter sucesso. E sucesso é conseguir colaborar com os objetivos que o meu cliente tinha ao decidir comprar algo de mim. Perfeito. Gente, acabou, a gente está estouradíssimo já no tempo. Assim, se deixar, a gente fala o dia inteiro aqui. Mas só para vocês saberem, eu e a Carol somos parceiras, a gente já entrou em clientes em que eu entrei com a comunicação não violenta e ela com vendas. Então, se vocês precisarem saber mais, podem procurar a gente. Esse vídeo vai ficar no nosso YouTube. Eu estou muito grata por você ter participado. Carol, você sabe que a gente tem muita sinergia, a gente se deu bem desde o primeiro minuto. E bora dar risada também, né, gente? Mas é isso, eu quero agradecer muito a sua participação, Carol, quero agradecer a participação de todos vocês, que tanto aqui no Zoom como pelo Facebook, e eu quero agradecer também pelos comentários que a gente tem recebido, por toda essa... o movimento desse canal do CNV Live está deixando a gente muito feliz, está acima das nossas expectativas mesmo. É isso, parabéns aí por rapidamente se reinventar, Fê, sem dúvida. O mundo está pedindo mais da gente, se a gente tem mais para entregar, por que não, né? É isso. Obrigada, gente.